Boa noite. Quem está alegre? Quem está triste? Quem está dormindo? Que bom que você está acordado. Quero saudar os irmãos, aqueles que nos visitam, as suas igrejas, seus pastores, que Deus abençoe a cada um dos amados aqui. E é uma alegria muito grande, né, irmãos? Eu costumo dizer que pregar para jovem, a gente tem que se sentir jovem, né? A gente chega aqui no meio dessa garotada, a gente fica, meu Deus, parece que nós somos um ET. A garotada olha para cá, cheio de cabelo branco, e diz, o que esse ET está fazendo aí? É verdade, é verdade. Mas louvado é o nome do Senhor. Acharam que eu poderia estar aqui no meio de vocês, e eu louvo a Deus por isso. Você pode dizer que Deus é bom? Deus é bom! Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Quem trouxe Bíblia? Quem é crente? Então você tem Bíblia. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Acharam? Vamos colocar de pé, irmãos. Em reverência à palavra do Senhor. A Ele seja dado a honra, a glória, o louvor. Tudo que fazemos aqui é para o Senhor. O louvor é para Ele. Tudo é para o Senhor. Ele é a pessoa mais importante nesse lugar. Aleluia. Lucas capítulo 17, verso 2. Que diz a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler juntos, irmãos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai querido, essa é a tua palavra. Sabemos que o Senhor tem algo a acrescentar ao nosso coração. O que nos traz alegria nesta noite, Senhor, é a tua presença aqui. Porque sabemos que o Senhor está neste lugar. E aonde o Senhor está, há alegria, a unção do Espírito Santo é derramada, vidas são transformadas, vidas são curadas, porque há poder no teu nome. Nós louvamos a Ti por tudo, Senhor, nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença viva e real neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, ela flua do Teu trono e alcance lugar em cada coração. Queremos sair daqui nesta noite transformados pelo Teu poder, diferente da forma que entramos. Não conheço todos que aqui estão, Senhor, mas Tu os conheces. Ó Deus, abençoe os meus amados irmãos, guarda eles e fale conosco nesta noite. E que nenhum outro espírito ouse falar ou ministrar aqui neste lugar, pois nós damos toda a liberdade ao doce Espírito Santo. Tome a primazia, Senhor, e usa-me nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Querido, eu quando leio esse texto, eu percebo que esse texto ele é uma sentença para a nossa vida. E eu trouxe um tema para essa mensagem: você está correndo perigo. Fala isso para essa pessoa aí, você está correndo perigo. Você está correndo perigo. Amém? Amado, esse texto ele é uma sentença. Jesus ele não diria isso apenas por dizer, porque o Senhor nunca lançou uma palavra ao vento. O Senhor nunca falou uma fofoca ou algo que não tivesse tanta importância. Tudo que o Senhor falou e deixou registrado é para a nossa vida, é para o nosso aprendizado. E essa palavra é uma palavra para nós. Amados, a Bíblia, ela não fala, ela não diz acerca do nome desta mulher. Não fala absolutamente nada sobre ela, mas ela era uma pessoa importante, porque foi registrado aqui. A palavra do Senhor, ela diz, olha, lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. O Senhor poderia falar de tantas outras coisas. O Senhor poderia dizer, olha, lembrai-vos de Noé. Lembrai-vos da arca. Lembrai-vos de Abraão. Mas ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló.
E o Senhor Jesus, ele usou o verbo no imperativo, por ter isso muita importância para a nossa vida. Por ser algo de importante para que nós possamos observar o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com esta palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus disse isso? E eu me apego muito, irmão, nos detalhes da Bíblia. Ei! Silêncio. E eu me apego muito nos detalhes da palavra. Os detalhes é algo que me chama muita atenção. Irmãos, Lucas 17, ele fala sobre muitas coisas, e ele começa aqui no capítulo 17, verso 1, ele começa falando sobre os tropeços. Ele começa dizendo: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então o Senhor começa tratando de algo muito profundo. Ele diz também, ele fala acerca dos 10 leprosos, ele fala do reino de Deus, e dentro desse texto, Jesus, ele fala da mulher de Ló. O verso 20, o verso 22, o Senhor diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então Jesus, ele estava sendo aqui interrogado pelos fariseus, e aí ele segue o versículo 23, ele diz: e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus está falando isso, irmãos, para os seus discípulos. E isso lembra muito os dias de hoje. Mais de 1 milhão de veículos, querido, novos estão sendo vendidos. Essa palavra é para os nossos dias. Vender, comprar, quem é que não gosta de comprar? E nós estamos vivendo numa geração consumista. Há um consumismo muito grande. Se eu fizer uma pergunta a você: quantas vezes você trocou o teu celular esse ano? É uma coisa absurda. É um absurdo. Não, agora eu quero um celular que eu tenho que falar com Marte. Tem um celular agora que você toca, ele faz... Pronto, esse é o bom, esse é o bom. Porque não é mais interessante ter um celular apenas para falar, receber ligações e ligar para alguém. Porque nós estamos vivendo numa era do consumismo. E esse versículo é para os nossos dias, é para o dia de hoje, irmãos. Eles comiam, bebiam, eles compravam. As construções de luxo que nós estamos vendo, isso tudo é para os nossos dias. Eu costumo dizer que a Bíblia, irmãos, ela é um livro atual. Você pode dizer amém a isso? A Bíblia, ela é atualizadíssima. Não tem livro mais atualizado do que a palavra de Deus. Você lê a palavra e diz: meu Deus, isso está acontecendo hoje. Se você discorrer toda a palavra e começar a ler o livro de Romanos, você vai ver no livro de Romanos que o Senhor está falando através de Paulo. Ele ministra para nós fatos que estão acontecendo hoje. Falsos profetas. Ele fala dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele fala de assuntos, irmãos, atualizadíssimo. Então a Bíblia é um livro atual. Aí eu chego no verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos.
assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Então Jesus, ele diz isso depois que ele falou do consumismo, depois que ele deixou relatado acerca do seu retorno, depois que ele falou todas essas maravilhas, ele diz: olha, vocês não podem se esquecer da mulher de Ló. Eu quero conhecer um pouco, irmão, juntamente com os irmãos, um pouco mais a história dessa mulher. Vai comigo atrás, lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, capítulo 19, perdão. Capítulo 19 de Gênesis, do verso 4 até o verso 14. Se ligue nos detalhes da palavra. Tem um detalhe muito importante aqui. Verso 4 até o verso 14. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em sua casa? Trazei-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a por si, e disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a porta do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então, irmãos, Ló, ele viveu com sua mulher um momento muito difícil. Eu costumo sair muitas vezes em defesa daquelas pessoas que da maioria das vezes a gente sempre malha um pouquinho, né? Uma vez eu preguei uma mensagem sobre a mulher de Jó. Jó e a mulher, eu e você, era o tema da mensagem. E eu saí em defesa daquela mulher. E quando eu olho a história dessa mulher, eu digo: meu Deus, mas como não olhar? Como não olhar para trás se ela deixou todos os seus bens, se ela deixou casa, deixou tudo para trás? Então, queridos, nós temos que analisar a palavra do Senhor para chegar ao consenso o que Deus quer ministrar ao nosso coração, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o verso 17, leia comigo. Havendo-os levado fora, disse o deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereçais. Esse é o ponto. Deus dá uma ordem expressa.
Deus dá uma ordem verdadeira. Ele diz: olha, saiam de Sodoma, largue essa cidade, deixe tudo para trás e não olhe para trás. Mas existe algo, irmãos, que me chama muita atenção. Existe algo nessa palavra que me desperta e eu digo: meu Deus, mas por que esse fato aconteceu? Versículo 26 e 28, leia comigo. E a mulher de Ló olhou para trás, e o que aconteceu? E converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e o que Abraão fez? E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Amado, depois de ter participado de todas as maravilhas, depois de ter visto o Senhor agindo sobre a sua família, a mulher de Ló, ela olha para trás e diz a palavra do Senhor que ela vira um monumento, ela vira uma estátua de sal. Por que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló, irmãos? E o que fez ela olhar para trás? Amados, não havia nada mais naquela cidade, não havia nada mais que lhe chamasse tanta atenção, porque a família toda estava com ela, o esposo estava com ela, as filhas, os filhos, nora, genro, a família toda reunida. Não havia mais nada de interessante que essa mulher olhasse para trás. Mas o versículo 26 e 28 tem um detalhe, irmãos, que me chama muita atenção. Diz a palavra que a mulher olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Essa é a pergunta. A mulher de Ló, ela olhou para Sodoma e Gomorra, assim como Abraão também olhou. Abraão, ele olhou para trás e ele não morreu. Você nunca atentou para esse detalhe? Isso nunca te chamou a atenção? Seja sincero. Preste atenção nisso. O Senhor dá uma ordem: sai, não olhe para trás. A mulher de Ló, ela olha e ela vira uma estátua de sal, mas Abraão olhou e não morreu. A Bíblia, ela relata o que Abraão viu. A Bíblia diz no verso 28, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça. Então ele viu, querido, a cidade pegando fogo. Mas por que um morreu e o outro não? Por que a mulher de Ló morreu? Eu, quando leio essa palavra, eu digo: Senhor, socorro, porque eu estou correndo perigo. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Amado, qual é a diferença do olhar de Abraão para o olhar da mulher de Ló? A diferença está no versículo 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença de quem? Do Senhor. Qual é a diferença? A diferença, irmãos, está a partir de onde se olha. Você entende isso? A partir de onde eu olho. Você não é proibido de olhar, mas a partir de onde se olha, porque quando você olha para o pecado, você olha na presença do Senhor, logo o Espírito Santo, ele revela ao teu coração de que aquilo é um erro, e você volta atrás e diz: não, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando nós olhamos com os olhos da carne, a tendência é cair no pecado. Qual foi a diferença do olhar da mulher de Ló para Abraão? A diferença era do ponto de partida. Ela partiu da carne, ela deixou as coisas para trás. Querido, enquanto Abraão olhou, Abraão estava vendo o que? O juízo de Deus. Abraão estava entendendo tudo. O que ele viu foi juízo de Deus.
a partir de onde você está olhando. Como está o seu olhar? Como é que está a sua vida? Porque o pecado, ele vem mesmo. E não pensa que é porque você é crente, querido, que você está livre do pecado, porque não está. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos correndo perigo 24 horas. Porque o diabo não está brincando com a tua vida. Jovem, preste atenção nisso, ele não está brincando com a sua vida. Não é uma brincadeira. O lugar mais seguro e o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. Esse é o lugar mais seguro. Porque na presença de Deus, nós temos como dizer não ao pecado. Mas se tiver na carne, vai cair. Você entende isso, querido? Sim ou não? Deus te trouxe aqui para te dar um alerta nesta noite. Se você estiver andando segundo a carne, você vai cair. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. A diferença está exatamente aí. Eu, quando leio a palavra do Senhor, querido, a palavra do Senhor, se a gente não lê no Espírito, e essa palavra só se entende no Espírito, só se consegue discernir no Espírito, porque essa palavra, ela é espiritual. Eu olho a vida de José. Vai comigo lá, em Gênesis capítulo 39. É bom nós lermos a palavra, irmãos, muito embora nós conhecemos. Eu não gosto desse negócio, da gente falar assim, eu já conheço o texto. Eu não gosto disso. Esquece tudo que você aprendeu, tudo que você conhece, e se liga no que Deus está falando para você nesta noite. Capítulo 39, versículo 7. Gênesis 39, 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Segura aí um pouquinho, Manuel. Deita-te comigo. Sabe o que é isso? É o pecado batendo a porta. E é tão interessante hoje, irmãos, o pecado ele vem na bandeja, não é assim? Hoje vem na bandeja. Por isso que eu louvo a Deus, eu glorifico um culto desse, quando eu vejo um monte de jovem num sábado, 8h44 da noite, querido, é para a glória de Deus. Aleluia! É para a glória de Deus ver você aqui. Porque essa hora, se você não estivesse na presença do Senhor, você estaria com os olhos do mundo. Da mesma forma que a mulher de Ló olhou. E diz a palavra do Senhor, vamos continuar lendo. Verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Deus. O pecado estava diante de José. Mas a questão, irmãos, é que José estava na presença de Deus. A questão é o ponto de partida. É de onde você está. Porque se você está na presença do Senhor, querido, você pode dizer não ao pecado. Mas se tu está com a tua vida vacilando, não sei, olha, o negócio é tão bom, e não vem para cá dizer que pecado é ruim, porque não é. Não vem para cá de hipocrisia, porque pecado não é ruim. Você entendeu isso? Satisfaz a carne, satisfaz ao ego, mas é uma morte. É morte. E diz a palavra, falando ela a José todos os dias. Sabe o que é isso? Todo dia é uma tentação, todo dia uma perturbação, todo dia, jovem, alguém no teu ouvido, se você me ama, prova teu amor por mim. Ah, prova, tem como provar teu amor? Tu me ama, vai ficar se guardando para quê, né? Não tem uns sem vergonha que falam isso?
Chuta que é laço, jovem. Chuta que é do diabo. Chuta que é do diabo. E não é homem, não. É malandro. Porque homem que é homem leva para o altar. Eu queria ouvir um amém da igreja. Você concorda com isso? Então aplauda ao Senhor, porque Ele que está falando ao teu coração. É Jesus, não sou eu não. Aleluia. Sucedeu que certo dia veio ela a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Molinho, né, irmão? Fala para o Zé que tem do teu lado, molinho, não tem ninguém em casa. Tem ninguém está vindo. Mas deixa eu te dizer, os olhos do Senhor estão em toda parte. Não saia da presença dEle. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Que mulher sem vergonha. Ele, porém, deixando as vestes na sua mão, né, saiu fugindo para fora. Aonde estava o pecado, irmãos? Diante dele, preste atenção, não seria fácil para José, homens? Diga para mim, seria ou não seria? Seria fácil. Se José estivesse, querido, se o ponto de partida de José fosse a carne, ele teria caído. Mas a questão é que o ponto de partida de José era na presença de Deus. José estava na presença do Senhor. Então o pecado chegou, ele chuta que é laço, sai para lá, porque eu estou na presença do Deus Altíssimo. Então fica mais fácil. Vamos ler, querido, vamos ler a Bíblia. Bíblia faz bem. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havendo deixado as suas vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Só para nós resumirmos, se isso fosse um fato real, José deveria ter sido morto. Mas por que Faraó não mandou matá-lo? Porque ele conhecia a bisca que ele tinha em casa. Você entendeu? Ele conhecia a varoa. Aí disse: não, eu não vou matar esse sujeito não, esse cara é honesto. Agora aquela mulher ali, rapaz, não sei o que está acontecendo comigo. Amado, só se consegue vencer as tentações se você estiver na presença de Deus. Eu trouxe um negócio aqui para vocês. Não vai se assustar não. Sabe o que é isso aqui? Uma bola. O que é isso aqui? Você imagina o seguinte, irmãos. Não pode chegar perto de você, sim ou não? Pode. Pode. Não, eu sou crente, Deus me livre, isso perto de mim nunca. Mentiroso. Chega diante de você. Tem uma decisão a tomar. O pó está aqui. Dá licença. O canudo está aqui. Concorda? Está o pó, está o canudo. Qual será a minha decisão? Eu posso cheirar, não é isso? Mas quando você está na presença do Senhor, o pecado ele chega assim, irmão. O que é mais fácil? Ou acabou ou não acabou? Fala para o jovem que está ao teu lado, é simples assim. É simples.
Agora, irmãos, olhem para cá. Não me prendam não, porque isso aqui é fermento, tá? Mas não é simples. O pecado, ele vem, irmãos. Sabe o que aconteceu na vida de Davi? Davi caiu de nariz. A droga de Davi chamava-se Batseba. Ele olhou, chegou diante dele a droga. Davi poderia simplesmente ter, acabou. Eu estou livre dessa droga. Mas o que fez Davi, irmãos? Ele caiu de nariz. A decisão é tua, jovem. Você decide pelo pecado. Se você tiver do teu ponto de partida, tiver a presença de Deus, é muito mais fácil assoprar. É muito mais fácil dizer não, quando se está na presença do Senhor. Fora da presença de Deus, você vai cair. Você está entendendo isso, sim ou não? Se não estiver na presença do Senhor, você vai cair no pecado. Ah, pastor, então quer dizer que eu não peco? Peca. Peca. Mas a questão é que o Espírito Santo habita aí, irmão. O Espírito de Deus habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, quando você escorrega, o que ele diz? Opa, está errado. Está errado. Amém? Aí o que você faz? Pronto. Porque se você seguir adiante, você vai cair de nariz. Você vai entregar seu corpo, jovem. Se você seguir adiante, fora da presença do Senhor, você entrega o teu corpo para esse Brad Pitt sem vergonha. Viu? O que importa para nós nessa noite, irmãos? É a presença de Deus. É a presença do Senhor. O que faz a diferença na nossa vida e na igreja é a presença de Deus. Por isso que a gente tem que parar com esse negócio. Ah, mas o pastor... Querido, em nome de Jesus, entra na presença do Senhor e glorifique a Ele, ponto final. Adore ao Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, porque é para isso que a igreja foi constituída. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo que glorifica o cabeça, que é Jesus. Não saia da presença do Senhor. É um perigo. Você está correndo perigo. Por que estou correndo perigo? Porque o diabo não desiste de você. Você entendeu isso, querido? O diabo não desiste de você. Jovem, o diabo não desiste de vocês. Ele não desiste tanto que coloca o malandro para dizer exatamente isso. Se você me ama, então cede. Você não é carro. Carro é que a gente faz assim como é que é? Um test drive. Aí você chega assim, não gostei não. Não gostei da cor. Você nasceu para ser amada. Jovem, você nasceu para ser amado. Seja homem. Seja homem. Lugar de homem não é no motel, é no altar. Está entendendo isso, jovem? Sim ou não? É no altar do Senhor. Esse é o lugar do homem. Homem leva para o altar. O animal leva para o motel, porque o pai ensinou que ele é um garanhão. Desde pequenininho o pai ensina, esse é um garanhão, olha só, isso aí, então é o garanhão que é um cavalo, né? Garanhão. Isso é um garanhão, isso é um boi. Esse é meu garanhão, é o meu reprodutor. Amado, nós somos o povo mais feliz dessa terra. O nosso entendimento hoje, irmãos, é melhor que o entendimento de Abraão. Hoje nós entendemos coisas que Abraão não entendeu. Hoje nós sabemos de coisas que Davi não sabia. Cadê a palavra? Você está com a tua Bíblia aí? Você sabe de coisas que eles não sabiam. Hoje nós vivemos pela graça.
Fomos alcançados por ela. Então, jovem, não viva uma vida sem graça. Viva uma vida pela graça, na presença do Senhor. O lugar mais seguro para você estar, meu irmão, é na presença do Senhor. Eu me lembro que Manhattan era o lugar mais seguro do mundo, né? Até que um alucinado mandou 2 aviõezinhos, bastou para destruir Manhattan. E aquele que era o lugar mais seguro passou a ser um lugar de suspense. Meu Deus, será que vai vir mais um avião? Será que vão lançar uma bomba? Mas na presença do Senhor você está seguro, eternamente seguro. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro presente nas tribulações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a sua mão, o seu cajado, ele me consola, ele está comigo. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu creio que o Senhor é o meu Deus, ele está presente na minha vida. Se eu creio nisso, eu caminho. O pecado vem, você vai chutando o pecado. Vai chutando o pecado e vai vivendo e glorificando o Senhor. Vai dando glória a Ele, porque Ele é digno. Permaneça na presença do Senhor. Jovem de Deus, permaneça na presença do Senhor. Mulheres de Deus, permaneçam na presença do Senhor. Homens de Deus, não saia da presença do Senhor. Você está no lugar mais seguro desse mundo. Amém? Você pode dar uma salva de palma a Ele? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! De que ângulo você está vendo o mundo, meu irmão? Como é que você está vendo o mundo? O mundo está aí. O mundo vai continuar sendo mundo. O diabo vai continuar sendo diabo. Não vai se converter nunca. As tentações ele vai continuar lançando contra a tua vida. Está diante de você a decisão. Você decide. Ou peca, ou não peca. Ou cheira, ou não cheira. Ou louva ou não louva, você decide. Mas quer um conselho? Não saia nunca da presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Vamos dizer ao Senhor: perto quero estar, junto aos teus pés. Eu quero estar perto de ti, Senhor, junto aos teus pés. Aleluia. Louve a Ele. Olha, você não é proibido glorificar o Senhor não, tá? Não é proibido não. Pode glorificar a Ele, pode exaltar o Senhor, pode adorar a Ele. Ele é digno. Oh, xarabalabás. Aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés. Louve Ele. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Louve ao Senhor. Sim, Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu não conheço todos que aqui estão, mas o Senhor te conhece. Querido, eu nunca usei droga na minha vida, mas eu fui uma droga, porque eu fui um homem sem Jesus. E não existe droga pior do que um homem sem Jesus. Não existe droga mais pesada do que essa. Um homem sem Jesus é um terror. Se você que entrou aqui nesta noite, você ainda não se decidiu por Cristo, eu quero te dar essa oportunidade em nome de Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Faz dessa sua vida de droga valer a pena. Faz essa sua vida valer a pena. Mas como é que eu faço a minha vida de droga valer a pena? Entregando essa droga de vida para o Senhor. Pastor, mas o senhor está dizendo que a minha vida é uma droga? Sem Jesus é uma droga. Não sou eu que digo não, é a Bíblia. Começa dizendo que tu é um defunto. A Bíblia diz que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos mortos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu vida. E vida só em Cristo. Se você que entrou por essas portas hoje, seja jovem, sejam homens, mulheres, e você ainda não entregou a sua vida a Ele, querido, ainda não se decidiu por Jesus, faça isso agora. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, entregar a sua vida a Jesus. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Amém? Glória a Deus. Você pode vir aqui à frente. Mais alguém entregando a vida a Jesus? Mais alguém? Vem aqui à frente, vem aqui, eu vou orar por você. Vou descer para te receber. Você não vai ficar sozinho não, fica comigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém? Pastor, eu senti de Deus. Amém. Vai lá. Eu senti que isso é para mim. Eu senti que a minha vida era uma droga. Era uma droga. Mas a partir de hoje a sua vida está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Há mais alguém? Você, vem cá por favor. Glória a Deus. Cadê os adolescentes para ficar aqui? Os adolescentes da igreja, por favor, abençoe essas vidas. Abraça elas ali. Abraça elas em nome de Jesus. Há mais alguém? Querido, Jesus não é uma banana podre. Banana podre é que a gente fica oferecendo toda hora, toda hora, toda hora. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é Deus. Eu estou te oferecendo Deus. Ah, mas eu não gostei dessa igreja não. Eu não estou te convidando para ser da igreja de Nova Vida. Eu estou te convidando para ser de Cristo. Amém? Há mais alguém? Sai do teu lugar. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estenda as mãos, irmãos. Vamos abençoar essas vidas preciosas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos essas vidas, Pai, que são preciosas para Ti. Senhor, talvez hoje elas não saibam o que está acontecendo no mundo, no reino espiritual, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E amanhã é um novo dia. Escreve o nome, Senhor, no livro da vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos e fortalece, Deus, para que elas não venham tropeçar, para quando o pecado chegar, Senhor, elas possam dizer não ao pecado. Ó Espírito Santo, enche esse coração agora, Yeshua HaMashiach. Sê com ela agora, Pai. Transforma para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Senhor, que essas vidas são do Senhor. E nós declaramos que o diabo perdeu.
Porque o diabo é mentiroso, mas Jesus é poderoso para transformar cada uma dessas vidas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés. É o melhor lugar. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Fala do coração isso. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.